Bom dia! Vamos para mais um Pão Diário, reflexões, conexões em Cristo. E nessa manhã eu gostaria de ler juntamente com vocês a palavra que Deus colocou em meu coração, que se encontra em Lamentações, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos. Eu gosto bastante de ler e não fixar os versículos, né? Então a gente vai ler alguns versículos. Vamos meditar nesses versículos desse capítulo tão abençoado. Eu sou o homem que viu a vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Vamos agora para os versículos adiante. São muitas coisas, né? Por isso que são chamadas lamentações. Em 22, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que maravilha, meus irmãos. Uma palavra abençoada que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã. A gente vê nesse homem de Deus, profeta, e a gente fica imaginando, né, em todas as histórias desse profeta, quanto esse profeta sofreu. Ele foi um dos profetas que mais sofreu, né, em toda a Bíblia. E é tanto que colocaram aqui nessa canon, nesse fechamento desse livro que se chama Bíblia, nossa Bíblia, Lamentações de Jeremias.
Jeremias, que significa Deus é exaltado. Jeremias lamentou muitas coisas em relação à sua cidade, em relação ao povo de Israel. Jeremias, ele lamenta aqui diversas situações. E uma delas é a sua própria vida como profeta. Ele questiona por várias vezes, como você mesmo observou. E a gente, por ler muito das suas histórias, a gente acompanha que todas as vezes que Deus queria usar a vida de Jeremias, a coisa era bem séria. Ele tratava com os reis de uma forma sincera, mesmo que aquilo lhe levasse a prisões. E aqui nesses versículos, ele vem falando de coisas concernentes à sua própria vida. Ele começa aqui a passar para cada um de nós o contexto de um sofrimento de um servo de Deus que decide colocar a sua vida diante de Deus. Não é fácil, meus irmãos. Ser profeta não é fácil. Ser anunciante da palavra de Deus não é fácil. Aqui, Jeremias mostra o quão doloroso é seguir a Jesus. E às vezes, eu meditando, às vezes a gente tem certos pensamentos de desistência, de mesmo jogar tudo para o alto. E às vezes nossos espinhos e nossas dificuldades diárias, as coisas que acontecem, as dificuldades, as tribulações, o servo de Deus, daquele que geralmente quer fortalecer a sua fé, permanecer no caminho, viver a verdade, viver em paz. E às vezes a gente passa por dificuldades, e essas dificuldades atribulam a gente. Jeremias, ele mostra aqui com esses versículos a natureza humana, o quanto que o homem na carne, ele é fragilizado, ele sente. Um dos episódios mais interessantes que eu acho na vida dele, esse profeta, é quando ele foi lançado em um poço, e ali havia lama. Ele foi jogado ali. Anterior a isso, ele tinha profetizado para o rei, e o rei não aceitou as palavras de Jeremias. Aliás, ele não gostava das palavras que Jeremias levava até ele, porque eram palavras de verdade, palavras de confronto, palavras de libertação. Era um desafio para os reis, para o rei ouvir o próprio Deus falando através da boca de Jeremias. E esse episódio para mim é muito forte, muito impactante, porque a gente vê um homem ali jogado num poço de lama. E por diversas vezes nesses versículos e no decorrer da história de Jeremias, ele mostra para nós a natureza humana. Nós somos carne, Deus sabe disso. Só que mesmo assim Deus requer de nós obediência, porque para nós ele tem uma recompensa. Jeremias, ele não só chegava para o povo de Israel para falar
sobre a justiça de Deus. O povo de Israel seguia ali em seus caminhos, seguindo até mesmo o que os reis determinavam, reis que viravam as costas para Deus. Eles adoravam outros deuses, se misturavam com outros povos, e Jeremias penava, sofria, porque ele sabia que o povo era teimoso e que o povo não ia obedecer. Mas a mensagem estava ali. Mas só que as lamentações de Jeremias não é apenas para poder mostrar ali o seu desespero. Ele se fragilizava, tinha o seu momento ali de dor, lamento, mas ele sabia o Deus que ele cria. E ele passou para o povo também um Deus misericordioso que ele cria, e o povo também teria que acreditar. Então, Jeremias, no versículo 22, fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nessa manhã você, meus irmãos, não desacredite. Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus zeloso. Ele usava os profetas para poder fazer cumprir a palavra dele, para que o povo entrasse em retidão com ele. Mas ele conhece a natureza do homem e ele mostra. Você pode perceber que Deus profetiza, Deus envia o seu profeta para poder mostrar a imundície, a sujeira e os pecados. Mas ele não ficava só nisso. Ele também mostrava a sua misericórdia, a sua bondade. Você pode perceber que em todos os fins das profecias vinha ali um refrigério, um norte, uma orientação para que o povo lembrasse das coisas. Lembrasse ao Deus que os profetas serviam, ao verdadeiro Deus que eles deviam servir. E aqui ele lembra a nós. Novas são as misericórdias a cada manhã. Que nesta manhã você venha clamar ao Deus de misericórdia. Clame ao Deus que pode fazer aquilo que você não pode fazer. Não se sinta culpado, angustiado ao ponto de se martirizar, mas confie naquele que pode ser misericordioso com você, bondoso com você, que cuida de você nessa manhã. Jeremias se lamentou e você pode nessa manhã estar lamentando por diversas dificuldades e cada um tem a sua. Mas saiba que o Deus de Israel, o Deus, o nosso Senhor, Ele é um Deus de misericórdia. E que nessa manhã se atenha a Ele. Se abrace a Ele, se abrace ao Deus de misericórdia. Nós ficamos por aqui, que Deus em Cristo nos abençoe. Paz e graça. Amém.